Dizem que os idosos conseguem sentir quando seu fim está chegando, conseguem sentir seus dias se esgotando e fugindo do seu controle. Eu não me sentia muito confiante com essa afirmação, até conhecer o seu Caetano e ter a pior experiência da minha vida profissional. Trabalhar na área da saúde é algo de se admirar para muitas pessoas e eu não poderia discordar disso. Eu adorava trabalhar como enfermeira na casa de repouso, pois eu aprendia muito com os mais velhos, além de sentir que estava ajudando positivamente a vida ou até a família de alguém. Mas, como todo trabalho, é claro que tem seus pontos negativos. Hoje estou aqui para contar o motivo que me fez desistir de ser enfermeira. Muitos idosos, pouco tempo antes de partir, costumam começar a confessar seus maiores segredos e pecados nesses seus últimos e agonizantes momentos. A primeira experiência que eu tive com isso foi com uma idosa na casa de repouso que me confessou ter abortado e não tinha nem sequer contado para o marido que estava grávida. Por esse motivo, ela se culpava até aquele dia e esperava ansiosamente sua oportunidade de poder se juntar ao seu marido para poder lhe pedir perdão pelos seus pecados. Ou seja, ela não podia se sentir mais animada para morrer. Depois disso, muitas outras confissões passaram por mim e pelos meus colegas de trabalho, como o senhor que vendeu o próprio filho por R$10.000 para um casal que desejava ter uma família e não conseguiram engravidar. O motivo não ficou muito claro, mas ele adorava comentar sobre suas festanças e o quanto apreciava um bom drink. Não se vangloriava por ter uma família. A dona Cecília me contou que já foi preso por roubar bebidas alcoólicas quando jovem. Tem os que já usaram e venderam drogas ilícitas, os que tiveram escravos que chamavam disfarçadamente como empregados, os que traíram, os que têm filhos e nem sabem quem são, e tem o seu Caetano. Quando minha supervisora me chamou para conversar e disse que eu tinha um novo idoso para ser responsável pelos seus cuidados principais, eu torci para que não fosse aquele velho rabugento, reclamão e ingrato do seu Caetano. Nenhum enfermeiro sequer conseguia passar mais de um mês cuidando dele, ou saía chorando ou saía xingando, quando não pediam demissão. E dessa vez quem chorou fui eu. Eu tinha recebido o meu maior medo no emprego, ser a nova responsável pelo seu Caetano. Logo antes de entrar nessa sala para o cumprimentar, eu já suava frio e quase não sentia as minhas mãos de tão dormentes. Seu Caetano não conversava com ninguém, nem bom dia, nem um oi. Todos o detestavam e diziam com Deus me livre antes de, mas que ele leve esse velho logo daqui. Olá, seu Caetano, prazer, eu sou a Ana. Eu disse ao abrir a porta com o maior cuidado possível para não assustar o velho e realizar o sonho dos meus colegas de trabalho logo ali. Ele deu de ombros, como esperado. Serei sua nova enfermeira, pode contar comigo porque o senhor precisar. Só faz o que você tem que fazer, garota, e me deixe em paz. Ele me interrompeu com uma voz grotesca e rouca, sem nem virar os olhos para mim. Continuava com o olhar fixo na rua que observava a partir de sua janela em sua cadeira de rodas. Caminhei devagar, tentando não disfarçar a cara de nojo e de raiva que eu já tava daquele velho. Só quando coloquei seu café da manhã e sua água na mesa do seu lado que ele me fitou de cima a baixo, sem sequer mudar um músculo do rosto e disse: vamos ver se você é uma boa profissional, porque de modelo não serviria com todo esse peso. Eu senti vontade de jogar a água e tudo mais que tinha naquele quarto nele, de fazê-lo engasgar com o próprio pão amanteigado, de chutar ele pela janela e fingir que o coitado caiu. Tenho certeza que ninguém reclamaria. E passei até a imaginar que eles me agradeceriam por ter salvado a casa de repouso daquela desgraça mal educada. Mas ao invés disso, ajustei minha roupa já larga, porque não gostava que as pessoas reparassem nas minhas gordurinhas, e eu respondi um tom de voz calmo. Agora eu entendo porque ninguém dura com o senhor. Vai querer café? Eu provavelmente não deveria ter dito isso, mas ele pisou no meu calo antes, e eu não queria demonstrar estar insegura para ele, pois ele poderia se aproveitar mais ainda da situação. Estou a tempo suficiente nesse emprego para saber disto. Já era para ter trazido, não acha? Ele voltou a olhar para a rua ali do segundo andar. Por um segundo eu senti pena dele, imaginando esse ser seu único passatempo durante todo o dia e todos os dias. Sem ninguém para conversar, sem visitas da família, sem empatia nenhuma por ninguém. Mas passou no momento que ele chamou minha atenção. Ainda está aqui por quê, garota? Não é para fazer o que eu mando? Ah, seu Caetano, o senhor vai ver no que vai mandar se continuar assim. Os dias que se passaram não mudaram muito desde que conheci seu Caetano. Ele continuava mal-humorado, sem tocar mais de 2 palavras comigo. Eu chegava, entregava seu café, o ajudava a se trocar, o levava no banheiro quando precisava, servia almoço e janta e antes de ir embora passava para checar se ele ainda estava respirando. Só abria a porta devagar e lá estava ele, como sempre, sentado em sua cadeira observando a rua.
A minha nova rotina no trabalho era extremamente tediosa e irritante. Eu sentia vontade de desistir como todos os meus colegas todas as vezes que eles se sentiam no direito de fazer algum comentário sobre o meu corpo, sobre o quão não atraente eu sou, sobre ter que fazer dieta, sobre ter que me exercitar mais. Bom, pelo menos eu consigo andar, seu Caetano. Pensamentos como esse passavam na minha cabeça, mas prometi pra mim mesma não perder o profissionalismo e apenas responder e fazer o que fosse necessário. Até porque eu precisava do dinheiro desse emprego para pagar o financiamento da faculdade, a mesma que me colocou aqui. Irônico, né? Mas aquela terça-feira foi diferente. Eu já estava me preparando para ir embora e, como de costume, passei pelo quarto do seu Caetano para me certificar que ele estava bem e não precisava fazer mais nenhuma de suas exigências. Estou terminando o expediente, seu Caetano. Boa noite. Eu disse, já fechando a porta sem esperar uma resposta dele, pois não costumava receber. Mas, antes que eu pudesse realmente ir, ouvi o velho dizer de forma rouca e pausada: "Você pode ficar mais um pouco, Ana?" Ele nunca havia me chamado pelo nome, muito menos pedido que eu ficasse um tempo a mais com ele do que o obrigatório, que tínhamos que passar aturando um ao outro. Voltei para dentro do quarto e caminhei devagar até o seu Caetano, já imaginando que ele estava sentindo que seu momento final estava chegando. "Está tudo bem, seu Caetano?" Perguntei enquanto tentava avistar o que ele estava observando da janela. De longe só conseguia ver uma sombra de um homem caminhando. Provavelmente algum enfermeiro que entraria no próximo turno, imaginei. "Ele está chegando", ele respondeu. "Quem está chegando, seu Caetano? O senhor está esperando uma visita?" "Eu posso arrumar aqui para o senhor." "Deixe-me contar uma história para você." Ele me interrompe e não deixa que eu terminasse a frase. O quarto estava uma bagunça. Se ele fosse receber alguém, pelo menos precisava limpar um pouco. Ninguém queria saber dele já. Nesse estado, então... Apenas olho para ele afirmando com a cabeça que estava prestando atenção, e ele continua: "Eu já vi muita coisa nessa vida, querida." "Querida?" "É, o tempo dele tá chegando." "Eu imagino," respondi em um tom baixo e confusa e indecisa do que eu realmente deveria responder, apenas esperando para que ele me confessasse algo logo. "Eu nasci numa vila muito pobre, sabe? Meu pai era viciado em drogas e morreu de overdose 3 semanas antes de eu completar 5 anos. Não me lembro muito dele, além de que ele era um homem desprezível, uma causa perdida." Ele começou a falar enquanto ainda observava o homem caminhando em direção à casa de repouso de maneira lenta e quase cambaleando. "Sinto muito, seu Caetano." "Não sinta." Ele não tinha nenhum tipo de motivação ou valores para vencer na vida. Deixou eu e minha mãe sozinhos naquela pobreza. Sem dinheiro, minha mãe trabalhava o dia inteiro como empregada de uma família rica da vila. Eu só a via de noite quando aguentava esperar até as 11 e pouco ela chegar. Muitas vezes chegava com fome para ter certeza que eu teria algo para comer em casa. Por ela sim eu estive em luto. "O que houve com a sua mãe?" Pergunto agora, observando ter outra pessoa se aproximando da casa de repouso. Era como se fosse acontecer algum evento logo, mas não me lembro de ninguém comentar nenhuma visita coletiva ou evento naquele dia. Ambas as pessoas pareciam cansadas e andavam bem lentamente. A segunda parecia estar olhando para nós, pelo que eu consegui perceber pelas lentes dos meus óculos grau 5 de miopia. 6 anos depois que meu pai morreu, minha mãe encontrou um outro homem e decidiu que ele começaria a morar com a gente. No começo eu adorei, pois sentia falta de ter um pai, da figura paterna na minha vida, e pensei que finalmente poderia ter isso com aquele homem. Ele solta um riso irônico. O quão estúpidas as crianças podem ser, né? Ele se chamava Plínio e era um homem fedorento, magrelo e alcoólatra. Eu percebi logo mais cedo que minha mãe que ele passava todas as horas do dia bêbado. Acho que por ela ter passado pela morte do meu pai, que não conseguia parar de usar crack, não queria aceitar estar passando por outro viciado dentro da nossa casa. Menina, eu tinha tanto nojo daquele homem, eu não sabia o que era pior, estar nas ruas vendendo bala no semáforo para as crianças bem afortunadas que passavam por lá a caminho da escola, ou ficar em casa. Ele não trabalhava, seu Caetano? Pergunta ainda vidrada nas pessoas se aproximando. Agora havia surgido mais 2 garotos que aparentavam não ter mais que 15 anos. Que festa era essa que não me avisaram que teria? Pensei em avisar para minha supervisora se preparar para mais visitas.
mas não queria deixar o seu Caetano sozinho agora que decidira finalmente desabafar comigo. Ah, minha filha, ele saía dizendo que ia trabalhar. Dizia que trabalhava no mercado ajudando a descarregar os alimentos e que voltaria logo. Mas sempre voltava bêbado, sem nenhum dinheiro. No começo eu questionava e ele me respondia que se eu quisesse dinheiro, que eu usasse o meu próprio. Ele dizia já trabalhar demais para encher a barriga de filho que nem é dele. Seu Caetano parece mais aliviado, toma um gole de seu chá. Eles estão quase aqui. Nesse momento, eu já estava achando que aquele velho estava delirando. Seu Caetano continuou contando que quase todos os dias os outros garotos que também vendiam doces na vila acabavam roubando o dinheiro que ele havia arrecadado e o espancavam até ele chegar a se mijar de tanto medo e dor. E aí eles riam dele, caído no chão todo molhado. Ele chegou a contar para Plínio em mais um dia que chegou fedendo a urina e com os olhos inchados em casa. O homem, ao invés de consolá-lo, o espancou mais ainda, dizendo ser para ele aprender a virar homem e aprender a se defender. Seu bichinho, que vergonha que você traz para essa casa. Nem trabalhar você consegue? Seu pai sabia que você era assim, por isso se entupiu daquela droga do gueto até a morte. Semanas depois, quando chegava por volta das 11 horas, seu Caetano avistava sua mãe a caminhar pela enorme rua de terra que moravam com o mesmo semblante cansado. Logo que entrava na sala, perguntava de Plínio, e esses dias ele respondia feliz que ainda estava no trabalho. Seu Caetano ficava extremamente feliz quando Plínio atrasava para voltar para casa, pois tinha uns minutos com sua mãe. Momentos de carinho em que ele tirava seus sapatos e fazia carinho em seus cabelos, escutando como havia sido seus dias com as crianças mimadas. Momentos breves até que Plínio chegasse cheirando a álcool barato ou ao álcool da motocicleta velha e surrada da mãe que ele tomava quando não tinha mais onde conseguir. Certa vez, a mãe ficou mais de um mês andando mais de 10 quilômetros para ir e voltar do trabalho, pois o combustível de sua motocicleta ia parar toda na barriga asquerosa e ossuda do Plínio. Era sempre a mesma desgraça que aquele desgraçado apontava com a minha mãe. Eles discutiam, ela já estava exausta. Iam para o quarto e eu dormia no sofá, tampando meus ouvidos para não ouvir os xingamentos horrorosos que ele falava para minha mãe. A voz de seu Caetano agora estava mais grave. Ele aparentava estar mais bravo do que triste. Dava para sentir sua raiva. Já haviam dezenas de pessoas caminhando em direção à casa. Eu estava assustada e ao mesmo tempo não conseguia reagir a nada. Duas das pessoas andavam agora mais rapidamente, como se estivessem ansiosas para chegar na casa. E seu Caetano não parava de contar sua história. Era como se ele estivesse correndo contra o tempo. Mas tempo de quê? Eu sinto muito, seu Caetano, respondi com a voz trêmula. Limpei meu óculos que havia embaçado por conta do suor. O senhor sabe quem são essas pessoas? Eles estão chegando. Ele repetia essa mesma frase. O que eu bebi ou tomei para estar vendo isso? O velho caduca aqui é ele. Por que ainda está aqui, Ana? Porque o senhor me pediu para ficar mais um pouco. E o que fez você ficar? Não sou um velho nojento e mal educado? Pela primeira vez, ele tira os olhos fixos da janela e me encara. Você é, disse com sinceridade. Eu não conseguia formular nenhuma frase de consolo naquele momento. Mal sentia minhas pernas e só queria chamar ajuda. O seu Caetano ia enlouquecer de vez? Mas o senhor estava me contando da sua família e acredito que teve uma infância complicada, não é? Ele voltou a olhar para as pessoas, soltou um leve sorriso que não pude identificar ser irônico ou não, e voltou a falar sobre o quanto sentia nojo quando sua mãe acordava com hematomas por todo o corpo e tentava esconder para que ele não percebesse. Ele sentia vontade de acabar com a raça de Plínio, mas sempre amarelava. Não queria ver sua mãe triste por mais que ela já estivesse. Foi só em uma noite, ele me disse, estar voltando para casa e decidiu confrontar Plínio. Naquela manhã, ele havia batido em sua mãe na sua frente pela primeira vez. Plínio a xingava de puta, vagabunda, e a mulher saiu para trabalhar ainda com a cabeça sangrando e os olhos inchados de tanto chorar, implorando por piedade. Era a gota d'água. Seu Caetano contou que nunca havia ingerido nenhum gole de álcool na sua vida, mas que naquele dia havia passado na padaria e comprado um vinho com dinheiro que conseguira no semáforo. Chegou em casa, Plínio já estava deitado no sofá, embriagado, como de costume. Seu Caetano disse ter trazido um vinho para que Plínio pudesse lhe dar alguns conselhos de como virar um homem de verdade. Não queria mais ser uma bichinha para sua família. Ele sabia exatamente como entrar na cabeça daquele bêbado e conseguiu sem muito esforço. Então, saíram para caminhar enquanto Plínio o dava seus ensinamentos. Mas ele já sabia exatamente como se tornar o homem que estava destinado a ser.
Ele me contou que na vila havia diversos poços de água e conhecia um pouco afastado dentro de um bosque que ninguém costumava ir lá. Ele sabia disso pois recentemente havia passado alguns dias por este poço para passar o tempo e fugir de toda aquela sua realidade. Na época eu tinha 14 anos, mas era alto e forte para minha idade. Eu já era um homem, mas precisava provar isto para conseguir reconhecer. Ele diz como se a passagem de adolescente para homem dependesse de algo específico. Lembra-me, querida, da satisfação que senti quando eu vi aquele corpo todo ossudo caindo no poço. Era encantador o sentimento de quebrar aquele ciclo maldito. Ou o Plínio era leve demais e caía como uma pena, ou o poço era realmente muito fundo. De qualquer maneira, levou um tempo até eu escutar os ossos rachando no chão. Nessa hora, eu já não sabia o que fazer ou dizer. O óculos havia embaçado de novo, minhas pernas tremiam como nunca e as pessoas continuavam a chegar. Um deles olhava fixamente para a janela de seu Caetano, rindo sem parar como se estivesse escutando uma ótima piada. Eu fiquei quieta, minha nuca suava frio. Nada teria chegado perto do que ele estava me contando naquele momento. Agora, duas pessoas gargalhavam. Seus rostos estavam levemente borrados e era como se uma nuvem negra pairasse em volta deles. Minha mãe ficou abalada com o sumiço do Plínio. Ela chorava escondido por semanas e eu a consolava quando conseguia. Dizia que ele provavelmente tinha fugido ou falecido de tanto beber, que ela já teria passado por isso uma vez. A polícia procurou por uma semana mais ou menos, depois logo esqueceu. Ele era outro caso perdido. Não trabalhava, dava trabalho para todos na vila, e no fim todos queriam que ele continuasse desaparecido e assim aconteceu. Como querem que você desapareça, né? Imaginei, mas me mantive calada. Nenhuma palavra saía da minha boca, eu esperava paralisar as pessoas enlouquecidas de rir e parecendo embriagadas, se aproximando cada vez mais. Era questão de metros agora. No começo eu começava a passar pelo poço todos os dias, depois passaria apenas algumas vezes por semana. Quando chegava perto de lá, já dava para ouvir o som dos ossos e um estranho ruído que pareciam gritos vindo lá do fundo. Você não tem noção, criança, como nossa vida melhorou depois que esse homem foi embora. Minha mãe voltou a sorrir, eu conheci a mulher da minha vida, estava prestes a me casar. Foi só uma questão de tempo. Agora eu trabalhava ajudando em obras, era bem forte. Ele solta um pequeno sorriso novamente, olhando fixamente para a pessoa. Ou sombra, ou criatura, eu não sabia mais como identificar o que era aquilo em nossa frente, mais próxima. Ele então acelerou a voz como se estivesse com pressa para algo e me contou que se casou, teve uma linda filha e os anos se passaram bem. Sua mãe morava com ele, sua esposa e sua filha e nem comentava mais sobre o bêbado do Plínio. Até que um dia ela saiu para ir trabalhar e nunca mais voltou. A polícia novamente se preocupou por uns dias apenas porque sua mãe trabalhava para uma família importante da vila, mas depois, como de costume, a deram como morta por não encontrarem nada e ela ser outra pobre e irrelevante. Mas eu sabia, Ana, eu sabia o que aquilo queria dizer. Eu continuava a passar pelo poço, escutava os ossos, escutava os gritos, escutava minha mãe agonizando. Eu sabia qual era o meu destino agora. O que o senhor quer dizer, seu Caetano? Minha voz sai trêmula e quase inaudível. Minha família dependia de mim. Eu não podia deixar ele tirar mais ninguém de mim. Eu precisava entregar o que ele queria. Uma manhã, eu estava indo para a obra, mas decidi passar no poço para ouvir a voz da minha mãe, nem se fossem os gritos. A voz dela me motivou e eu tomei a minha decisão. Eu iria entregar a ele o corpo do menino que mais me batia quando adolescente. Diversas vezes o confrontei dizendo que queria acertar as contas, mas ele sempre chamava seus capangas drogados para ajudar ele na nossa briga. Eu só precisava de um, mas ele era covarde. Eram mais 4 garotos mais novos que trabalhavam como aviãozinho na boca de fumo conseguindo dinheiro para esse desgraçado. Eles não mereceram o que tiveram, mas eu não tive outra escolha. Seu Caetano fixa seu olhar para o andar de baixo, onde as pessoas começam a se amontoar e arranhar a parede olhando fixamente agora para nós. Uns riam, outros gritavam e todos tentavam desesperadamente passar por cima dos outros numa tentativa desesperada de chegar até a janela de seu Caetano. Fechei os olhos por 2 segundos e abri de novo. Seu Caetano continuava imóvel e as pessoas continuavam ali. O que é isso? Finalmente consegui falar algo e puxei a cadeira de seu Caetano para trás, até encostarmos na parede da porta do quarto. Não precisa ter medo, querida. Eles não estão aqui por você. Ele se levantou e caiu logo em seguida. Começou a se rastejar em direção à janela. Eu estava traumatizada, não conseguia sequer mexer um músculo mais.
Uma pessoa começa a aparecer arranhando terrivelmente a janela, tentando abrir. A última chance que eu dei para os meninos se livrarem do destino foi quando marquei perto do poço com um desgraçado para resolvermos as coisas de homem para homem. Mas ele foi bichinha e levou as crianças. Ele continuou a contar que o primeiro ele conseguiu pegar por trás, chutando seu calcanhar para que quebrasse e ele caísse no chão. Era o líder. Ao perceberem, os outros garotos começaram a fugir. 2 deles ele conseguiu alcançar rápido e quebrar seus pescoços, e os outros 2 tinham dado um pouco mais de trabalho. Mas como seus pulmões eram mais saudáveis do que os dos drogadinhos, logo os alcançou e deu a eles o mesmo destino de seus outros amigos. Todos foram para o poço, e a voz cessou. Ele concluiu. Ele comentava não ter escutado os gritos por um tempo. Sabia que tinha feito mais que o suficiente. Sua filha cresceu e encontrou um homem com quem se casar. Seu Caetano continuou com seu legado até que eles se mudassem para longe. Foi difícil, sabe? Minha filha era muito apegada a mim e a minha esposa. Mas ela era meu maior tesouro. Não podia falhar assim naquele momento. Então a mãe dela sumiu. O que houve com a sua esposa? Eu já começava a sentir as lágrimas caindo sobre meu rosto sem eu nem ter que piscar. Ela teve que ir, Ana. Você entende, né? Eu sou um velho desagradável e maldito. Ele disse quase chegando à janela. É por isso que eu sou assim. Não posso deixar as pessoas se apegarem a mim. Ele vai querer devorá-las. E por que me contou, seu Caetano? Porque eu gostaria que alguém se lembrasse de mim. Agora vá, Ana. Eles não estão aqui por você. Saí daquela casa aquele dia sem me despedir de ninguém. Não dormi a noite toda e no dia seguinte vieram me perguntar se eu sabia onde estava o seu Caetano. Eu menti. Disse que havia passado no seu quarto no dia anterior para saber se ele precisava de algo, mas ele não me respondeu como de costume, então terminei meu turno e fui embora. Parece que o destino de seu Caetano estava fadado a ser como o daqueles que foram parar no poço. O esquecimento. Semanas depois, ninguém falava mais de seu Caetano na casa de repouso. Ninguém havia ido visitar e não conseguiram entrar em contato com a sua suposta única filha. A polícia investigou o crime por pouco mais de um mês e o deram como desaparecido depois disto. Seu Caetano cumpriu com seu legado. Havia ido embora sem, quase, ninguém se importar com ele. Mas havia deixado uma pessoa com estranhas saudades suas. Eu.